Este não é mais um livro comum sobre copywriting. Ele não vai te ensinar apenas a escrever textos persuasivos, mas sim a entender o coração e a mente do seu público. A publicidade não cria desejos. Ela canaliza desejos já existentes para produtos e serviços. Isso era verdade na era dos jornais e outdoors e continua sendo verdade na era dos funis de vendas, tráfego pago e redes sociais. O primeiro passo é mudar a forma como você pensa sobre publicidade. Muitos empreendedores e profissionais de marketing acreditam que a propaganda consiste em empurrar produtos para o mercado. Na realidade, a publicidade eficaz identifica desejos latentes e os conecta a soluções que já existem. Seu papel como publicitário ou copywriter não é convencer as pessoas a querer algo, é mostrar que aquilo que elas já querem está ao alcance delas. Imagine transformar sua comunicação com técnicas comprovadas que realmente funcionam. Se você está pronto para acessar conteúdos transformadores e desvendar os segredos dos maiores vendedores do mundo físico e digital, então inscreva-se agora mesmo. Ao clicar no botão de inscrever, você se junta a uma comunidade de mentes audaciosas, prontas para revolucionar a forma de persuadir e vender. Faça parte do pequeno grupo seleto que estão transformando suas vidas de forma grandiosa. O seu próximo nível começa agora. Imagine um vendedor experiente em uma loja física. Ele não empurra produtos aleatoriamente para qualquer cliente que entra. Ele observa, ouve, faz perguntas e entende o que a pessoa realmente deseja. No digital, precisamos fazer o mesmo, mas em escala. Os dados, as métricas e as interações nos ajudam a entender o que as pessoas querem e como apresentar isso da maneira certa. Ao longo deste livro, você vai aprender como identificar o nível de consciência do seu público, como posicionar seus produtos no mercado e como estruturar mensagens que realmente capturam a atenção e convertem. A publicidade eficaz não é sobre truques ou manipulação. É sobre compreender as necessidades humanas e comunicar soluções de forma clara e irresistível. Nos próximos capítulos, falaremos sobre os diferentes níveis de consciência dos consumidores, como estruturar mensagens para cada estágio do funil de vendas e como criar ofertas que parecem impossíveis de recusar. Então, antes de seguir para a próxima parte, faça uma pausa e reflita. Você está vendendo algo que as pessoas já desejam? Se a resposta for sim, você já está no caminho certo. Se for não, talvez seja a hora de repensar sua abordagem. A base de tudo, o mercado e a atenção humana. Se você quer dominar o copywriting, a primeira coisa que precisa entender não é o produto que está vendendo, nem mesmo a mensagem que quer transmitir. O ponto central de tudo é o mercado. Mais especificamente, a atenção do público dentro desse mercado. O que define o sucesso ou fracasso de uma campanha publicitária? Não é a criatividade da sua escrita, nem a beleza do design, e muito menos o orçamento que você tem disponível. A resposta é simples: o nível de consciência e sofisticação do seu público. Esses dois elementos determinam se a sua mensagem será ignorada ou se terá impacto imediato. Imagine que você está vendendo um suplemento para emagrecimento. Se a pessoa que vê seu anúncio já tentou de tudo, desde dietas até procedimentos estéticos, e ainda não encontrou uma solução, ela não será impactada por uma mensagem genérica como emagreça rápido e com saúde. Essa promessa é fraca para alguém que já viu centenas de variações da mesma ideia. No entanto, se você souber exatamente em que estágio de consciência ela se encontra, pode criar um anúncio que acerta no ponto exato da dor dela. O primeiro grande princípio que você precisa absorver é que o mercado não é um grupo homogêneo de pessoas que querem o mesmo produto. Ele é formado por camadas de consciência. Alguns já conhecem sua solução, outros nunca ouviram falar dela. Alguns já tentaram várias alternativas, enquanto outros sequer perceberam que têm um problema. Seu trabalho como copywriter é identificar em qual nível de consciência sua audiência se encontra e moldar sua mensagem de acordo. Os 5 níveis de consciência do público
foram um dos conceitos mais importantes que eu desenvolvi, e eles continuam sendo fundamentais para qualquer estratégia de marketing eficaz. Vamos recapitular. Totalmente consciente. Esse público já conhece seu produto, confia na sua marca e só precisa de um empurrão para comprar. Consciente do produto. Sabe que sua solução existe, mas ainda precisa ser convencido de que é a melhor opção. Consciente da solução. Já entende que existe uma forma de resolver seu problema, mas não conhece seu produto especificamente. Consciente do problema. Percebe a dor que tem, mas ainda não sabe como solucioná-la. Inconsciente. Nem sequer sabe que tem um problema. Cada um desses níveis exige uma abordagem diferente. Não adianta tentar vender um produto diretamente para alguém que nem sabe que tem um problema. Da mesma forma, um consumidor que já está pronto para comprar não precisa ser educado sobre o problema. Ele precisa de um motivo claro para escolher você em vez da concorrência. O segredo do copywriting eficaz não é criar desejos, é identificar os desejos já existentes e canalizá-los na direção certa. Seu anúncio precisa entrar na conversa que já está acontecendo na mente do seu público. O que ele já deseja, o que ele já teme, o que já viu e testou antes. Essas perguntas são o ponto de partida para qualquer campanha de sucesso. Agora que você entende como a atenção e a consciência do público são os fatores mais importantes para qualquer campanha, podemos aprofundar a estratégia para se comunicar com cada nível de consciência. Antes de escrever uma única palavra, antes de pensar em chamar atenção ou gerar engajamento, existe algo que você precisa entender. Você não cria desejos. Você os canaliza. Os desejos já estão dentro das pessoas. Eles são tão antigos quanto a humanidade, moldados pela biologia, pela cultura e pelas experiências individuais. O trabalho do copywriter não é fabricar vontade do nada, mas sim encontrar um desejo latente e conectar seu produto ou ideia a ele. Pense nisso. Ninguém acorda de manhã com o desejo espontâneo de comprar um novo software, um suplemento ou um curso online. O que elas querem de verdade é algo mais profundo, mais tempo, mais segurança, mais autoestima, mais sucesso. Produtos e serviços são apenas veículos que ajudam a satisfazer esses desejos já existentes. Agora, aqui está o grande erro, que muitos cometem. Tentar convencer alguém a querer algo que ela simplesmente não deseja. Isso é como empurrar uma pedra morro acima. O esforço é enorme e o resultado, quase sempre, frustrante. O verdadeiro mestre da persuasão entende que o caminho mais fácil é encontrar um desejo forte e direcioná-lo para a solução que está oferecendo. Imagine um grande rio cheio de correntezas. Você não precisa cavar um novo leito para mudar a direção da água. Basta criar um canal, abrir uma passagem natural para que ele flua exatamente para onde você quer. Assim funciona a publicidade eficaz. Ela redireciona desejos já existentes, ao invés de tentar criar novos. E como encontrar esses desejos? Observação, pesquisa, empatia. Escute seu público, veja o que ele já está comprando, quais palavras usa para descrever seus problemas e sonhos. A boa copy começa muito antes da escrita, começa na escuta atenta. Quando você aprende a identificar os desejos do mercado, sua copy se torna inevitável. Você não força ninguém a comprar. Você simplesmente apresenta algo que já faz sentido, que já se encaixa no que a pessoa deseja. Nos próximos capítulos vamos explorar como transformar esse entendimento em textos persuasivos e imparáveis. Mas antes, absorva este princípio fundamental. O desejo vem primeiro. O copywriter não inventa a demanda, ele a aproveita. Agora que você entende a ideia de que os desejos já estão presentes, é hora de analisar como um copywriter moderno pode identificar e usar esses desejos para criar uma mensagem irresistível. A chave aqui é perceber que o comportamento humano não mudou tanto quanto imaginamos. As emoções que movem as pessoas, a busca por prazer e a evitação da dor, continuam sendo as mesmas de sempre. O que mudou é o ambiente. Hoje estamos cercados por uma quantidade imensa de informações e ofertas.
E é aqui que entra o trabalho do copywriter. Ele deve ser capaz de se destacar nesse mar de estímulos, tocando as emoções certas no momento certo. Se antes a publicidade se baseava muito em apelos racionais, hoje a persuasão verdadeira se faz em um nível emocional. Você não está apenas vendendo um produto, está vendendo uma experiência, um estado desejado, uma solução para algo que a pessoa sente que precisa resolver. Isso significa que suas palavras devem ser escolhidas com cuidado. Cada frase deve ser pensada para mexer com os sentimentos do público e não apenas para informar. Aqui está a grande sacada. O desejo não é algo que você possa inventar, mas é algo que você pode amplificar. Quando você encontra esse desejo latente e o foca, você não está criando nada novo, você está intensificando o que já está ali. O trabalho do copywriter moderno é amplificar esse desejo e mostrar, de forma clara, como o seu produto ou serviço é a chave para alcançar a realização daquele desejo. Para fazer isso de forma eficaz, você deve entender os estágios do desejo. A primeira etapa é o desejo consciente. A pessoa sabe o que quer, mas não tem certeza de como alcançar. Depois vem o desejo oculto, aquela necessidade que a pessoa nem percebe que tem, mas que você, com uma boa pesquisa e uma comunicação afiada, pode trazer à tona. É aqui que entram as promessas que você faz. Não se trata de mentir ou exagerar, mas de construir uma narrativa ao redor do desejo. Como você vai fazer a pessoa acreditar que com o seu produto ou serviço ela pode alcançar o desejo de forma simples e sem esforço? Essa é a questão central. Você deve vender uma transformação, não um produto. As pessoas não compram um celular, compram a sensação de liberdade, a conectividade, a praticidade que ele proporciona. Não vendem uma consultoria, compram o crescimento pessoal ou profissional que ela pode oferecer. Então, o que isso tudo significa para sua copy? Primeiro, você precisa estar atento ao comportamento humano e como ele se reflete nas necessidades do mercado. Segundo, você deve ser capaz de transmitir, por meio de suas palavras, que o seu produto ou serviço é a solução natural para esse desejo. E, finalmente, você deve fazer isso de forma que pareça uma escolha inevitável para o seu público, sem forçar a barra. Este é o verdadeiro poder da persuasão. Não criar desejos do zero, mas se tornar o facilitador para algo que já existe e que seu público quer desesperadamente alcançar. Desejo em massa. No mundo do marketing, o segredo não é vender para um indivíduo, mas sim para um grupo inteiro de pessoas que compartilham o mesmo desejo. O verdadeiro poder de uma boa copy não está em convencer uma pessoa a comprar algo, mas em identificar um desejo em massa que você pode atingir e explorar. Mas antes de seguir em frente, é importante entender o que significa desejo em massa. Isso não quer dizer que você precisa atender a todos, mas que você deve ser capaz de identificar grupos de pessoas que têm necessidades e desejos muito semelhantes. Esses grupos, quando bem abordados, têm um poder de compra muito maior do que uma única pessoa. Aqui está um exemplo prático. Digamos que você tem um curso sobre como aprender a tocar guitarra. Em vez de tentar convencer cada pessoa individualmente a se interessar pelo seu curso, você vai identificar as pessoas que já têm o desejo de aprender a tocar guitarra. Essas pessoas podem estar em diferentes fases de suas vidas, com interesses variados, mas todas têm um desejo comum. Elas querem aprender a tocar. Esse é o desejo em massa. Agora, o trabalho do copywriter é entender esse desejo e como ele se manifesta em diferentes grupos. Pode ser o desejo de autoexpressão, o desejo de pertencimento a um grupo de músicos, ou até mesmo o desejo de se sentir mais confiante. A chave aqui é encontrar esses desejos em comum e usar as palavras certas para se conectar com eles. Como você vai fazer isso? Primeiro, você precisa estudar os comportamentos do seu público-alvo. Não adianta tentar vender para todos, porque as mensagens precisam ser personalizadas para cada grupo. Uma pessoa que quer aprender guitarra porque ama rock vai reagir de forma diferente de alguém que quer aprender porque sempre sonhou em ser músico clássico. Aqui entra um conceito essencial: as motivações por trás do desejo.
As pessoas não compram produtos ou serviços, elas compram motivos para justificar suas decisões. Um desejo pode ser motivado por uma necessidade prática, como a melhoria de uma habilidade, ou por algo mais emocional, como a busca por status ou pertencimento. Ao entender essas motivações, você consegue criar uma mensagem que ressoe profundamente com as emoções do seu público. Isso não é manipulação, é simplesmente entender o que realmente move as pessoas e construir sua oferta de forma que elas sintam que você tem a solução exata para o que elas estão buscando. Além disso, em um mercado saturado, onde todos estão competindo pela atenção do público, um bom copywriter sabe que destacar seu produto é mais sobre alinhar seu marketing com o desejo em massa do que tentar ser único. Você não precisa inventar um novo desejo, você precisa falar diretamente sobre o que já está na mente do seu público e fazer isso de forma que pareça a única solução possível. O desejo em massa é o combustível para qualquer campanha de sucesso. Quando você encontra um desejo coletivo e fala com ele de forma clara e emocionante, você ativa um poder de venda muito maior. Não se trata de tentar convencer alguém a querer algo novo, mas de tocar algo que já existe. Algo. Agora que entendemos o conceito de desejo em massa e como ele pode impulsionar suas vendas, o próximo passo é perceber como você pode criar uma mensagem que atenda a esse desejo coletivo de maneira eficaz. Lembre-se, as pessoas compram pela emoção e depois justificam com a razão. A forma como você comunica o seu produto precisa despertar uma emoção tão forte que o desejo de adquirir a solução se torne irresistível. Um erro comum de muitos copywriters iniciantes é criar um texto excessivamente técnico, focando nos detalhes do produto e esquecendo de conectar esses detalhes ao que realmente importa para o cliente. Quando você foca demais nas características do seu produto e não nas emoções ou resultados que ele proporciona, você perde a chance de criar uma conexão verdadeira. É aqui que entra a habilidade de gerar empatia com seu público. Quando você se coloca no lugar deles, entende suas angústias, frustrações e desejos, você cria um vínculo emocional. Imagine que você está vendendo um curso sobre como emagrecer. Ao invés de falar sobre a metodologia, você começa com uma pergunta. Você está cansado de tentar perder peso e sempre voltar ao ponto de partida? Essa pergunta já toca um desejo profundo, uma frustração que muitos sentem. Agora, a pessoa não está mais só considerando o curso como uma solução. Ela está começando a ver o curso como a solução, porque você tocou em um desejo que é universal. Você deve lembrar que o desejo em massa pode ser abordado de várias formas, dependendo da nuance do público que você está atingindo. Se o desejo em massa é sobre saúde e bem-estar, por exemplo, você pode explorar diferentes aspectos. O desejo de se sentir melhor, de viver mais tempo, de melhorar a autoestima. Cada uma dessas variações pode ter um impacto diferente dependendo da pessoa com quem você está conversando. E você precisa ser capaz de falar com todos esses desejos ao mesmo tempo. Outra parte importante do desejo em massa é a ideia de urgência. Quando você se conecta com um desejo poderoso, é essencial criar a sensação de que agora é o momento de agir. Essa urgência não precisa ser uma pressão agressiva, mas pode ser sutilmente construída através de escassez, ofertas limitadas ou a promessa de um futuro melhor que está ao alcance da pessoa. Ao aplicar esses princípios em sua copy, lembre-se de que o desejo em massa é algo que você pode explorar em diferentes contextos. Ele pode ser global, como no caso de desejos por sucesso financeiro ou felicidade, ou mais nichado, como desejos relacionados a hobbies específicos, como jardinagem ou programação. O segredo é entender o desejo principal que conecta o seu público e depois usar esse entendimento para criar uma mensagem que ressoe profundamente. Portanto, para utilizar o desejo em massa a seu favor, você precisa identificar desejos comuns entre os grupos que você está tentando atingir, construir empatia com seu público, compreendendo suas frustrações, desejos e necessidades,
Focar nas emoções e nas transformações que seu produto oferece, não nas suas características. Criar urgência de forma estratégica, dando ao público a sensação de que agir agora é a melhor decisão. Refletir e adaptar sua mensagem com base nos diferentes desejos e motivações que você encontra dentro do seu público. Essa é a chave para transformar desejos em massa em vendas reais e duradouras. Os 5 níveis de consciência. Todo bom copywriter sabe que uma das chaves para a persuasão eficaz é entender em que nível de consciência o seu público está. A consciência não é um estado fixo. Ela varia de acordo com o conhecimento e o interesse da pessoa em relação ao que você está oferecendo. E para ser bem-sucedido, você precisa ajustar sua mensagem de acordo com esses diferentes níveis de consciência. Agora, vamos explorar os 5 níveis de consciência que Eugene Schwartz descreve, mas com uma abordagem mais moderna e alinhada ao copywriting de hoje. Totalmente inconsciente. Este é o nível mais baixo de consciência. O seu público ainda não sabe que tem um problema. Eles podem estar vivendo suas vidas tranquilamente, sem perceber a dor ou a necessidade que está à espreita. Para atingir essas pessoas, o primeiro passo não é tentar vender, mas mostrar que um problema existe e que ele precisa ser resolvido. No copywriting moderno, isso significa despertar a curiosidade, fazer perguntas que desafiem o status quo. Por exemplo, se você está vendendo um suplemento para aumentar a energia, você não começa explicando como o suplemento funciona. Você começa com uma afirmação que chama a atenção. Você também sente que sua energia desaparece antes do fim do dia? Isso gera um pequeno choque na pessoa, que talvez nunca tenha parado para pensar sobre isso. Nesse nível de consciência, você não deve apelar para soluções complexas ou argumentar sobre as qualidades do seu produto. O seu objetivo é apenas despertar a percepção de que existe algo a ser resolvido. Consciente do problema. Neste nível, as pessoas já sabem que têm um problema, mas ainda não sabem que há uma solução disponível para eles. O objetivo aqui é mostrar que existe uma solução. E mais importante ainda, que você tem a solução certa. Quando alguém está consciente do problema, ela provavelmente está buscando respostas, mas ainda não está totalmente convencida de que há uma forma eficaz de resolver o problema. Para se conectar com esse público, você pode aprofundar nas consequências de não resolver a questão. Por exemplo, se você está oferecendo um curso para melhorar a produtividade, você pode escrever: "Você sabia que mais de 50% das pessoas sentem que nunca têm tempo suficiente para terminar o que precisam fazer?" Aqui o trabalho do copywriter é mostrar empatia e fornecer um vislumbre de como a solução pode mudar a vida da pessoa. Você precisa se tornar o guia que pode ajudar a levar esse público à ação. Consciente da solução. Neste nível, a pessoa já sabe que existe uma solução para o problema dela, mas ainda não sabe qual é a melhor opção. Ela pode ter visto várias alternativas, mas ainda está em dúvida sobre qual é a melhor escolha. Neste ponto, você deve destacar os benefícios do seu produto, explicando claramente como ele resolve o problema de forma superior às outras opções. Ao contrário dos primeiros 2 níveis, onde a ênfase estava em identificar o problema, agora você começa a posicionar seu produto como a solução definitiva. A comparação com outras soluções pode ser útil aqui, mas o mais importante é que o seu produto se destaque como a escolha mais eficaz. Agora que exploramos os primeiros 3 níveis de consciência, vamos passar para os 2 níveis mais avançados, onde o público já está mais informado e engajado com a sua oferta. Consciente do produto. Quando o seu público atinge esse nível de consciência, ele já sabe qual é a sua oferta específica. Ele entende como o seu produto ou serviço resolve o problema e já tem uma boa noção de seus benefícios. Aqui, a principal missão do copywriter é reforçar a confiança e criar um apelo claro para a ação. No copywriting para esse nível, não há mais espaço para dúvidas ou explicações longas sobre o problema ou a solução. O foco agora é garantir que a pessoa se sinta confortável e segura com a compra. Um bom exemplo disso são as garantias ou as provas sociais.
Depoimentos de clientes satisfeitos, estudos de caso ou uma prova sólida de resultados podem ajudar a eliminar qualquer hesitação. Por exemplo, se você está vendendo um software de edição de fotos, você não vai mais gastar tempo explicando as vantagens de editar fotos. Seu público já sabe disso. Em vez disso, você destacará o que faz seu software único, como ele resolve problemas comuns que os outros não resolvem, e o porquê de ser a escolha ideal para quem já está ciente das soluções disponíveis. Neste nível de consciência, as objeções começam a aparecer, e o copywriter deve ser persuasivo ao eliminar essas objeções de forma sutil, mas eficaz. As pessoas estão próximas de comprar, mas precisam ser empoderadas com a certeza de que estão fazendo a escolha certa. 5. Consciente do porquê, ou consciente de como. Este é o nível mais alto de consciência e também o mais fácil de atingir em termos de conversão. O público aqui já não tem mais dúvidas sobre o que comprar. Ele sabe exatamente como. Seu produto ou serviço vai beneficiar sua vida. E o único obstáculo restante é a ação. Eles estão prontos para tomar a decisão final. Aqui, a sua copy deve ser focada em tornar a decisão irresistível. No estágio final, os consumidores não estão mais se perguntando se devem comprar, mas quando e como farão isso. Portanto, seu trabalho é tornar esse processo o mais fácil possível. Um bom exemplo é o uso de chamadas para a ação, CTAs, claras e urgentes. Compre agora e receba um desconto exclusivo. Ou, a oferta termina em 24 horas, garanta já a sua vaga. A comunicação com esse público deve ser direta e simples, sem excesso de explicações. Eles já estão convencidos de que a sua solução é a melhor escolha. Então agora o seu papel é facilitar a compra e destacar os benefícios de agir rapidamente. O estado de sofisticação do mercado. No mundo do marketing, um conceito crucial que muitos copywriters não entendem completamente é o estado de sofisticação do mercado. Esse conceito descreve o nível de familiaridade do público com o produto ou serviço que você está oferecendo e como isso afeta a maneira como você deve estruturar sua mensagem. O estado de sofisticação é como um termômetro para o comportamento do consumidor. E como copywriter, você precisa estar sempre atento a ele para ajustar sua abordagem de venda. O mercado evolui e as respostas do consumidor também evoluem. Por isso, a sofisticação deve ser um fator central na construção da sua estratégia. Aqui estão os 5 estágios de sofisticação do mercado e como eles se aplicam ao copywriting moderno. 1. Mercado iniciante. Sofisticação 1. O primeiro estágio é o mais simples. O mercado é novo para o produto e as pessoas não têm muita familiaridade com ele. Quando você está nesse estágio, sua mensagem deve ser simples e direta. As pessoas ainda não sabem que precisam daquilo que você oferece, então a sua tarefa é educá-las sobre o que é o produto e como ele pode resolver um problema específico. Por exemplo, se você está lançando um produto inovador como um novo tipo de headset de realidade virtual, você não vai começar com detalhes técnicos ou promessas complexas. O foco deve ser na necessidade básica. Quer uma nova maneira de jogar e explorar o mundo em 3D? Neste estágio, o foco é na explicação e no educar o público. A sofisticação é baixa, então não há necessidade de apelar para complexidades. Você está basicamente introduzindo algo novo e sua comunicação deve ser clara, direta e persuasiva. 2. Mercado em crescimento. Sofisticação 2. Conforme o mercado começa a crescer e as pessoas se familiarizam com o produto ou serviço, as expectativas começam a aumentar. Agora, os consumidores já sabem o que é o produto e sua tarefa é destacar o que torna o seu produto único em relação aos outros. Em vez de simplesmente educar sobre o produto, você precisa fazer com que seu público veja os benefícios de uma maneira mais envolvente. Nesse estágio, você não está mais explicando o básico, mas começando a mostrar como o seu produto é melhor do que os concorrentes. Por exemplo, no mercado de fones de ouvido, você pode começar a ver uma competição feroz. Agora, os consumidores sabem que existem fones de ouvido que oferecem excelente qualidade de som, então, ao anunciar o seu produto,
você precisa destacar o que o torna especial. Com a nossa tecnologia de cancelamento de ruído, você pode se perder na sua música como nunca antes. A sofisticação do mercado agora está mais avançada e o foco passa a ser em como diferenciar seu produto de todos os outros. Agora que exploramos os 2 primeiros estágios de sofisticação do mercado, vamos avançar para os níveis mais altos, onde a competição é mais intensa e os consumidores estão cada vez mais exigentes. 3. Mercado saturado. Sofisticação 3. Quando o mercado atinge um ponto de saturação, o público já está completamente ciente do produto e das alternativas disponíveis. Nesse estágio, as promessas simples de soluções fáceis já não são suficientes. As pessoas sabem o que esperar e a diferenciação precisa ser muito mais convincente. Aqui a sofisticação é alta. O copywriter não pode mais simplesmente falar sobre as características do produto. É necessário se aprofundar nas emoções e nas experiências que o produto proporciona. Em vez de apenas prometer um benefício funcional, você começa a falar sobre os efeitos secundários do produto, como ele faz o cliente se sentir ou como ele se conecta a um desejo mais profundo. Por exemplo, no mercado de skincare, onde há uma infinidade de produtos com promessas similares, você precisa ir além de apenas hidratação intensa. Você pode explorar sentimentos como confiança, autoestima ou o prazer de se cuidar de forma mais pessoal e exclusiva. Sua pele merece o tratamento que você sempre sonhou, um toque suave de luxo que vai além da hidratação. É um ritual de bem-estar. A chave aqui é se conectar com a experiência emocional que o produto oferece, porque o público já sabe o que ele faz. O truque é transformar a experiência do cliente em algo mais profundo e desejável. 4. Mercado competitivo, sofisticação 4. À medida que mais concorrentes entram no mercado, os consumidores se tornam ainda mais exigentes. Eles já passaram pela fase de sedução das promessas simples e agora precisam de algo mais para se convencerem. Aqui, a sofisticação atinge um nível elevado e o copywriter deve ser extremamente criativo e estratégico. Neste estágio, a estratégia de copywriting envolve destacar os resultados de maneira detalhada e até mesmo apresentar provas sociais consistentes. Depoimentos de clientes, estudos de caso e dados que validam suas afirmações se tornam essenciais. O copywriter precisa mostrar que o produto não só entrega o que promete, mas também tem um histórico de sucesso comprovado. Um exemplo prático seria um serviço de coaching de negócios. Em um mercado competitivo, você não vai se limitar a afirmar que o seu serviço ajuda a aumentar as vendas. Você mostraria dados reais. Nossos clientes aumentaram suas receitas em média em 4% nos primeiros 6 meses. Aqui a sofisticação exige que o copywriting seja orientado a resultados tangíveis e evidências concretas, criando uma atmosfera de confiança e segurança. 5. Mercado saturado com consciência total. Sofisticação 5. Finalmente, no último estágio, o mercado atingiu o ápice da sofisticação. O consumidor está completamente ciente de todos os produtos e soluções disponíveis e, de certa forma, até cansado das promessas vazias. Nesse nível, o segredo para conquistar a venda não está mais em oferecer algo completamente novo ou diferente, mas sim em criar uma experiência única e irresistível. A copy precisa ser extremamente personalizada e única, conectando-se diretamente com os valores e as necessidades mais profundas do consumidor. Neste nível de sofisticação, o público busca algo que seja genuíno e que fale diretamente com seu próprio estilo de vida. A chave aqui é apelar para a identidade do consumidor. Eles não estão mais apenas comprando um produto, mas comprando uma visão de si mesmos ou do futuro que desejam criar. O copywriter precisa capturar e comunicar essa essência de maneira única, como se o produto fosse uma extensão do que o cliente já acredita ou quer se tornar. É uma conexão profunda, mais do que racional. O texto precisa ser quase uma conversa íntima, que faz o consumidor sentir que aquele produto ou serviço
foi feito sob medida para ele, tocando aspectos que muitas vezes nem são verbalizados, mas que o cliente já sabe que são verdadeiros. Aqui, a diferenciação não é mais sobre características ou benefícios tangíveis, mas sobre como o produto ou serviço se integra a uma filosofia de vida ou a uma visão de futuro desejada pelo público. Sua copy deve ser cuidadosamente elaborado para ressoar com esses valores, gerando uma lealdade quase irreversível. Como encontrar e criar sua vantagem definitiva? Em um mercado saturado e altamente competitivo, a diferença entre o sucesso e o fracasso muitas vezes está em algo simples, mas vital: a sua vantagem definitiva. Encontrá-la e desenvolvê-la é a chave para se destacar, conquistar a atenção do público e criar uma lealdade que vai além da simples troca comercial. Mas o que exatamente é uma vantagem definitiva? Em termos simples, é aquilo que torna sua oferta única e irresistível para o seu público-alvo. É a razão pela qual alguém escolheria seu produto em vez de todos os outros disponíveis. Ela pode ser uma característica especial, uma promessa única, ou uma experiência completamente nova que você oferece. A vantagem definitiva vai muito além da concorrência de preço ou da qualidade do produto. Ela precisa ser algo que, quando seu público a percebe, ele não consegue mais imaginar comprar de outra marca ou fornecedor. Para desenvolver essa vantagem, é necessário começar com uma análise profunda do seu mercado e de seus concorrentes. 1. Conheça profundamente seu mercado e seus concorrentes. Antes de mais nada, você precisa entender onde seu produto ou serviço se encaixa no mercado. Quais são as ofertas existentes? Quais os pontos fortes e fracos da concorrência? Quais são os desejos e necessidades do seu público-alvo? Conhecer esses detalhes não apenas ajuda você a identificar lacunas no mercado, mas também a perceber onde há oportunidades para criar algo que ninguém mais está oferecendo. Muitas vezes, a vantagem definitiva não é algo grandioso ou radicalmente inovador. Ela pode ser algo simples e acessível, que, ao ser executado de forma excepcional, se torna um verdadeiro diferencial. Por exemplo, um restaurante pode não ter os pratos mais exclusivos, mas se ele oferecer um serviço excepcional e um ambiente acolhedor, isso pode ser a vantagem que o diferencia dos concorrentes. 2. A vantagem definitiva está no problema, não na solução. Uma das maiores armadilhas em que muitos caem ao tentar criar uma vantagem definitiva é focar demais na solução, e não no problema que o seu público enfrenta. A verdadeira vantagem está em entender profundamente as dores e frustrações do cliente e mostrar que você pode solucioná-las de uma maneira única. Ao invés de tentar ser tudo para todos, é melhor encontrar um segmento de mercado específico, entender suas necessidades e apresentar uma solução de forma clara e única. Isso torna a oferta mais atraente e relevante. Além disso, quando você se aprofunda nos problemas do cliente, a sua comunicação se torna mais empática e eficaz. Por exemplo, imagine que você está criando uma ferramenta de produtividade para freelancers. Em vez de apenas listar suas funcionalidades, você pode criar uma proposta de valor que aborde as dificuldades mais comuns dos freelancers, como organização do tempo e trabalho remoto de forma eficaz. Ao focar nas dores do público, sua oferta se torna mais atrativa, porque você está falando diretamente com as suas necessidades. Como encontrar e criar sua vantagem definitiva? Agora que já discutimos como entender seu mercado e como a verdadeira vantagem está no problema e não na solução, vamos ver como você pode refinar e destacar a sua vantagem definitiva, de maneira a torná-la realmente irresistível para o seu público-alvo. 3. Transforme sua oferta em uma experiência. Uma das melhores maneiras de criar uma vantagem definitiva é transformar a simples compra de um produto em uma experiência única. Isso pode ser feito de várias maneiras, desde o processo de compra até o atendimento pós-venda. O objetivo aqui é fazer com que o cliente não apenas compre um produto, mas se sinta parte de algo maior. Ele precisa sentir que está adquirindo algo especial, e não apenas uma troca de dinheiro por um item. Por exemplo,
Se você está vendendo um curso online, sua vantagem não precisa ser apenas o conteúdo do curso em si. Pode ser a forma como você entrega esse conteúdo. Uma experiência imersiva, com suporte individualizado, uma comunidade engajada ou até mesmo bônus exclusivos que aumentem o valor percebido da oferta. Essa vantagem não precisa ser física ou tangível. A experiência pode ser uma sensação de pertencimento, exclusividade, ou até mesmo o prazer de fazer parte de algo que só quem adquiriu aquele produto tem acesso. 4. Ofereça algo imediato e perceptível. Uma vantagem definitiva precisa ser algo que o cliente perceba e experimente de imediato. As pessoas tendem a tomar decisões rápidas e precisam de resultados imediatos para sentir que estão fazendo a escolha certa. A vantagem definitiva, então, precisa gerar uma sensação de benefício imediato. Quando possível, você deve proporcionar algo que o cliente possa sentir ou ver logo após a compra. Se você está vendendo um aplicativo de treino, por exemplo, não basta dizer que ele oferece uma solução para a saúde a longo prazo. Ofereça algo tangível, como um plano inicial de exercícios, um acompanhamento imediato de progresso ou feedback instantâneo. Quando o cliente vê os primeiros sinais de sucesso rapidamente, a vantagem dele de escolher seu produto fica ainda mais clara. 5. Crie exclusividade e urgência. Uma vantagem definitiva também pode ser baseada na exclusividade e no senso de urgência. Isso não significa pressionar o cliente com táticas agressivas, mas sim mostrar a ele que a oportunidade de ter o seu produto ou serviço é única e que ele não pode perder. Oferecer acesso limitado, bônus exclusivos ou benefícios especiais para aqueles que agem rapidamente pode ser uma excelente forma de solidificar sua vantagem no mercado. Exclusividade é um poderoso motivador. As pessoas tendem a valorizar mais o que é raro ou limitado, então se você puder mostrar que sua oferta é especial e disponível apenas para um grupo seleto de pessoas, isso cria um desejo irresistível. Combine isso com uma sensação de urgência, últimos dias para aproveitar, e você terá uma fórmula poderosa para atrair e converter clientes. 6. Construa sua vantagem definida, com base em provas reais. Finalmente, uma vantagem definitiva precisa ser comprovada. As promessas vazias não funcionam mais. As pessoas querem ver resultados reais antes de se comprometerem. Isso significa que, para garantir que sua vantagem seja definitiva, você deve apresentar provas sólidas, depoimentos de clientes, estudos de caso, números e dados que validem as suas alegações. Exemplo de prova. 95% dos nossos usuários disseram que, após apenas 30 dias usando nosso software, conseguiram aumentar sua produtividade em até 50%. Quando você tem resultados concretos para mostrar, isso não só valida a sua vantagem, mas também a fortalece aos olhos do consumidor. O estado de consciência do seu cliente potencial. Se há um erro fatal que um copywriter pode cometer, é falar com o público errado da maneira errada. O que torna uma oferta irresistível não é apenas o que você vende, mas como você apresenta a mensagem para cada tipo de cliente. A chave para isso é entender o estado de consciência do seu público. Cada cliente potencial tem um nível diferente de conhecimento sobre o problema que enfrenta, as soluções disponíveis e, principalmente, sobre você e seu produto. Sua comunicação não estiver alinhada a esse nível de consciência, sua mensagem será ignorada, não importa quão boa seja sua oferta. O desafio, então, é identificar exatamente em que estado de consciência seu público está e adaptar sua copy para levá-lo ao próximo passo na jornada da decisão de compra. 1. Cliente inconsciente. Ele não sabe que tem um problema. Esse é o estágio mais desafiador. Aqui seu público ainda não percebe que tem um problema, muito menos que precisa de uma solução. Tentar vender um produto diretamente para esse tipo de cliente é um erro. Antes de qualquer coisa, ele precisa ser educado. O segredo para alcançar esse público é usar uma copy que chame a atenção para a dor que ele ainda não percebeu.
Isso pode ser feito por meio de histórias envolventes, perguntas estratégicas ou insights que façam o leitor parar e pensar: será que isso se aplica a mim? Exemplo, se você vende um software de gestão de tempo, não comece dizendo: nosso software ajuda você a organizar suas tarefas. O cliente inconsciente nem percebe que está desorganizado. Em vez disso, provoque um momento de reflexão. Você já sentiu que trabalha o dia todo, mas no final não sabe exatamente o que fez? Se sim, talvez o problema não seja a sua produtividade, mas a forma como você organiza suas tarefas. O objetivo aqui não é vender imediatamente, mas abrir os olhos do leitor para uma realidade que ele ainda não enxergou. 2. Cliente consciente do problema. Ele sabe que algo está errado, mas não conhece as soluções. Esse público já reconheceu que tem um problema, mas ainda não entende bem como resolvê-lo. Ele sente a dor, mas não sabe quais são as opções disponíveis. Aqui, sua função como copywriter é guiá-lo na descoberta de soluções. Sua copy deve educá-lo, mostrar que existem alternativas e posicionar sua solução como a melhor escolha. Exemplo: se você vende um curso de inglês, seu cliente pode saber que precisa aprender o idioma, mas ainda não sabe qual método é mais eficiente. Em vez de apenas dizer: nosso curso de inglês é o melhor, uma copy mais estratégica seria: a maioria das pessoas acredita que precisa estudar anos para falar inglês. Mas você sabia que existe um método onde você pode se comunicar de forma fluida em poucos meses, sem precisar decorar listas intermináveis de palavras? Perceba que aqui você não está vendendo diretamente, mas mostrando que existe um caminho mais eficiente do que ele imaginava. Isso desperta curiosidade e interesse. Falamos sobre os clientes inconscientes, que ainda não perceberam o problema, e os clientes conscientes do problema, que já reconhecem a dor, mas ainda não conhecem soluções. Agora seguimos com os próximos níveis de consciência e como adaptar sua copy para cada um deles. 3. Cliente consciente da solução. Ele sabe que existem alternativas, mas não conhece você neste nível. O cliente já sabe que seu problema tem solução. Ele pode estar pesquisando opções e comparando alternativas, mas ainda não conhece sua marca ou seu produto. Aqui o erro mais comum é focar apenas nas características do produto. O cliente já entende que precisa de algo para resolver seu problema. Então agora sua missão é destacar por que sua solução é a melhor escolha. Uma copy eficiente nesse nível deve enfatizar sua vantagem definitiva, o que faz sua oferta ser superior às demais. Exemplo: se você vende um curso de inglês, esse cliente já sabe que precisa aprender o idioma e está considerando métodos diferentes. Sua copy pode focar no diferencial do seu método, como: aprender inglês com um professor particular pode ser caro e estudar sozinho pode ser frustrante. Mas e se existisse um método baseado na neurociência que fizesse você aprender 3 vezes mais rápido, de forma natural e sem esforço? Aqui, você não está apenas dizendo que seu curso existe. Você está diferenciando ele das outras opções e criando um motivo para o cliente escolher você. 4. Cliente consciente do produto. Ele conhece sua oferta, mas ainda não está convencido. Agora, o cliente já sabe que seu produto existe, mas ainda tem dúvidas. Talvez ele esteja hesitante por questões de preço, medo de não funcionar ou falta de confiança na marca. Nessa etapa, sua copy precisa remover objeções e reforçar o valor da sua oferta. Isso pode ser feito de diversas formas: provas sociais, depoimentos de clientes satisfeitos, estudos de caso, garantias e testes gratuitos para reduzir o risco da compra. Explicações claras sobre benefícios exclusivos. Exemplo: se o cliente já conhece seu curso de inglês, mas ainda está indeciso, uma copy eficaz pode ser: mais de 10.000 alunos já testaram nosso método e 97% afirmaram que conseguiram se comunicar em inglês em menos de 6 meses. E para provar que funciona, oferecemos 15 dias de garantia total. Se você não sentir progresso nesse período, devolvemos seu dinheiro. Esse tipo de abordagem reduz a resistência e dá ao cliente confiança para tomar a decisão final. 5. Cliente totalmente consciente.
Ele sabe quem você é, mas precisa de um empurrão final. Esse é o público mais próximo da compra, ele. Já conhece seu produto, já entende seus diferenciais e só precisa de um motivo extra para agir agora. Aqui, a chave da copy está na urgência e escassez. Seu objetivo é mostrar que ele não pode adiar a decisão. Exemplo: as vagas para nosso curso são limitadas e essa oferta especial expira em 48 horas. Se você quer aprender inglês de forma rápida e eficiente, essa pode ser sua última chance de garantir esse desconto. Esse tipo de copy ativa o medo de perder a oportunidade, FOMO, Fear of Missing Out, o que leva a uma tomada de decisão mais rápida. Compreender o estado de consciência do seu cliente potencial é essencial para criar uma copy eficiente. Se você tentar vender para um cliente inconsciente, da mesma forma que venderia para um cliente totalmente consciente, sua mensagem não será eficaz. Cada nível exige um tipo de abordagem específica e o segredo do sucesso no copywriting está em identificar onde o seu público está e levá-lo passo a passo até o momento da compra. O estado de sofisticação do seu cliente potencial. Saber o nível de consciência do seu cliente potencial é essencial, mas não é suficiente. Existe outro fator que determina o sucesso da sua copy: o estado de sofisticação do mercado. Isso significa o quão exposto seu público já está a ofertas semelhantes à sua. Quanto mais sofisticado o mercado, mais difícil é capturar a atenção das pessoas e convencê-las a comprar. Por quê? Porque com o tempo, os consumidores se acostumam com certas promessas de marketing e se tornam mais céticos. O que funcionava no passado pode não ter mais impacto hoje. É por isso que algumas campanhas bombam e depois perdem força. O segredo está em entender em qual estágio de sofisticação seu mercado está e ajustar sua mensagem para se destacar. 1. Primeiro nível. O público nunca viu nada igual. Esse é o melhor cenário possível. Se você está oferecendo algo completamente novo, sem concorrência direta, sua abordagem pode ser simples e direta. Você só precisa apresentar o problema e a solução de forma clara. Exemplo: quando a Coca-Cola surgiu, não havia nada parecido no mercado. A mensagem dela poderia ser algo como: uma bebida refrescante e deliciosa como você nunca provou antes. Nesse estágio, não é preciso muito esforço para convencer o público, porque não existem comparações. O foco deve estar em apresentar a novidade e mostrar como ela resolve um problema ou cria uma experiência desejada. 2. Segundo nível. Concorrência. Surge e o mercado já conhece a solução. Com o tempo, outras empresas começam a copiar a ideia e surgem concorrentes. O consumidor já está familiarizado com a solução e começa a ter opções. Aqui, simplesmente apresentar o produto não é mais suficiente. Você precisa provar que o seu é o melhor. O marketing se torna uma competição de benefícios. As empresas começam a exagerar suas promessas para se destacar. Exemplo: se outras empresas começaram a vender refrigerantes como a Coca-Cola, ela poderia mudar sua mensagem para o refrigerante mais refrescante do mundo. Nesse estágio, o consumidor já conhece o conceito do produto. Então, sua mensagem deve destacar o diferencial que faz a sua solução ser superior. Já vimos que no primeiro estágio o mercado é novo e a concorrência é inexistente. E no segundo estágio, começam a surgir competidores e a disputa gira em torno de quem tem a melhor solução. Mas o que acontece quando o público já foi bombardeado com promessas parecidas por muito tempo? Aqui entramos nos próximos níveis de sofisticação. 3. Terceiro nível. O mercado está saturado de promessas exageradas. Nesse estágio, os consumidores já ouviram todas as grandes promessas possíveis. Eles já viram marcas afirmando que são as melhores, as mais rápidas, as mais eficazes. E isso os torna mais céticos. Se você tentar seguir a mesma estratégia, será apenas mais um na multidão. O truque, então, é introduzir um novo mecanismo, ou seja, um jeito diferente de entregar o benefício. Aqui, você não vende apenas o resultado,
mas o método exclusivo pelo qual seu produto entrega esse resultado. Você mostra que, embora existam muitas soluções por aí, a sua funciona de uma maneira única. Exemplo: se todas as marcas de refrigerante já afirmam ser as mais refrescantes, a Coca-Cola pode inovar dizendo: feita com uma fórmula secreta, de ervas naturais para refrescar de verdade. Isso muda completamente o jogo, porque agora não é apenas mais um refrigerante, é um refrigerante com uma fórmula secreta. Esse novo mecanismo cria um novo motivo para o consumidor prestar atenção. 4. Quarto nível. O consumidor já viu de tudo e está cético. Agora o mercado está completamente saturado. O público já viu tantas variações da mesma promessa que não acredita em mais nada. Ele já foi enganado antes e desconfia automaticamente de qualquer campanha. Nesse ponto, a única forma de se destacar é refinar a mensagem e reforçar a prova social. Você precisa apresentar evidências concretas de que sua solução funciona. Isso pode ser feito por meio de depoimentos reais de clientes satisfeitos, demonstrações e testes práticos, estudos de caso e resultados comprovados. Exemplo: se os consumidores já estão cansados de ouvir promessas de refrigerantes mais refrescantes e com fórmulas secretas, a Coca-Cola poderia mudar a abordagem para algo baseado em prova social. A Coca-Cola é o refrigerante preferido de 9 em cada 10 pessoas em todo o mundo. Experimente e descubra por que bilhões já escolheram. Aqui a marca não está apenas fazendo uma promessa, ela está usando fatos e números concretos para convencer o consumidor. Em um mercado saturado e cético, esse tipo de prova social pode ser a diferença entre uma venda e uma rejeição. 5. Quinto nível. O mercado está exausto e precisa de uma nova abordagem. Esse é o último estágio de sofisticação do mercado. O público já viu todas as promessas possíveis, já foi impactado por todos os tipos de anúncios e simplesmente parou de se importar. Quando isso acontece, a única forma de recuperar a atenção do consumidor é reinventar a categoria ou criar uma nova narrativa emocional. Isso significa mudar completamente a forma como o problema ou a solução são apresentados. Exemplo: em vez de continuar falando sobre sabor ou refrescância, a Coca-Cola criou campanhas emocionais como Abra a Felicidade, que não vendem apenas um refrigerante, mas uma experiência e um sentimento. Outro exemplo são marcas que reinventam suas categorias, como quando os carros elétricos surgiram para substituir os veículos a combustão ou quando os smartphones tomaram o lugar dos celulares comuns. Nesse nível, o segredo é mudar a história que você conta sobre seu produto e fazer o público enxergá-lo sob uma nova perspectiva. O estado de sofisticação do seu cliente potencial determina o que funciona e o que não funciona na sua copy. Se você errar o tom e usar uma abordagem ultrapassada para um mercado saturado, sua mensagem será ignorada. O segredo é entender em qual estágio seu público está e ajustar sua estratégia para sempre manter sua oferta relevante, única e convincente. Como determinar sua posição de mercado? Se existe um erro fatal no marketing, é tentar vender para todo mundo. Empresas que tentam agradar a todos acabam não agradando ninguém, e é aí que entra a posição de mercado, a arte de encontrar o seu lugar no meio da concorrência e se tornar a escolha óbvia para um público específico. A posição de mercado não é sobre o que você vende, mas sobre como e para quem você vende. Ela define seu diferencial competitivo e garante que seu público ideal reconheça o valor do que você oferece. Mas como encontrar essa posição de mercado? O primeiro passo é entender onde você está dentro do seu nicho e como se diferenciar da concorrência. 1. O mapa da concorrência. Identifique quem já está no jogo antes de definir sua posição. Você precisa entender contra quem está competindo, e isso vai muito além de simplesmente listar concorrentes diretos. Faça estas perguntas. Quem são os principais players do meu mercado? Como eles se posicionam? Qualidade, preço baixo, exclusividade? Quais são as promessas deles? O que os clientes mais gostam e mais reclamam sobre essas empresas? Por exemplo, imagine que você quer lançar um aplicativo de produtividade.
Seus concorrentes podem incluir gigantes como Evernote e Notion, mas cada um deles tem um posicionamento diferente. O Evernote foca na organização de anotações, enquanto o Notion aposta na flexibilidade para criar documentos, bancos de dados e tarefas. Se você tentar competir exatamente da mesma forma que eles, será engolido. Mas se encontrar um espaço ainda não explorado, como um aplicativo de produtividade focado em inteligência artificial ou simplicidade extrema, você pode se destacar. 2. Escolha um diferencial claro e defenda-o com tudo. Agora que você sabe onde os concorrentes estão posicionados, é hora de escolher seu diferencial. E aqui vai a regra de ouro. Se você não pode ser o primeiro em uma categoria existente, crie sua própria categoria. Os consumidores precisam entender rapidamente por que escolher você e não outra opção. Aqui estão algumas formas de se diferenciar. Preço. Você pode ser a opção mais barata, como o McDonald's, ou a mais premium, como um restaurante Michelin. Especialização. Você pode ser o melhor em algo muito específico. Em vez de vender suplementos para atletas, pode vender suplementos para maratonistas veganos. Público-alvo. Você pode focar em um grupo específico de pessoas. Um banco. Digital pode ser para freelancers. Um curso de inglês pode ser só para médicos. Abordagem única. Sua entrega pode ser diferente. Em vez de um app tradicional de produtividade, pode criar um que usa gamificação para manter as pessoas motivadas. Quanto mais específico for seu diferencial, mais fácil será para o público entender por que seu produto é feito para eles. Agora que você já entendeu como mapear seus concorrentes e encontrar um diferencial claro, o próximo passo é transformar isso em uma mensagem forte e fácil de entender. Afinal, de nada adianta ter um posicionamento incrível se as pessoas não conseguem percebê-lo imediatamente. A chave para isso está na comunicação direta e específica. O público precisa olhar para sua marca e pensar: esse produto foi feito para mim. 3. Refine sua mensagem em uma frase memorável. Seu posicionamento precisa caber em uma frase curta e poderosa. Algo que diga claramente o que você faz e por que é diferente. Aqui estão algumas fórmulas simples que podem ajudar. Somos produto para público-alvo que querem benefício único. Exemplo, somos um aplicativo de organização para pais ocupados que querem planejar o dia sem estresse. Somos a única opção que diferencial único. Exemplo, somos a única escola de inglês 100% focada em profissionais de tecnologia. Ao contrário de concorrente, nós, diferença clara. Exemplo, ao contrário dos bancos tradicionais, nosso banco digital não cobra tarifas e funciona direto pelo celular. Perceba que todas essas frases não tentam agradar todo mundo. Elas falam direto com um grupo específico de pessoas e mostram claramente o diferencial do produto. 4. Construa sua reputação e seja fiel a ela. Uma vez que você definiu sua posição no mercado, precisa sustentá-la em tudo o que faz. Seu marketing, seu atendimento, seus produtos, tudo deve reforçar essa ideia. Se você se posiciona como uma empresa premium, não pode ter um site amador. Se diz que seu produto é o mais simples do mercado, ele realmente precisa ser fácil de usar. Isso significa que seu posicionamento não é só sobre palavras, é sobre a experiência real que o cliente terá com sua marca. Exemplo, a Apple sempre se posicionou como a marca da inovação e do design sofisticado, e ela sustenta isso em tudo, desde o design minimalista de seus produtos até a experiência premium nas lojas. Agora, imagine se a Apple começasse a lançar produtos baratos, cheios de botões e difíceis de usar. Isso quebraria sua promessa e confundiria os clientes. Ou seja, uma vez que você escolhe um posicionamento, precisa defendê-lo com consistência. 5. Ajuste seu posicionamento quando necessário. O mercado muda o tempo todo. Novos concorrentes surgem, novas tecnologias aparecem e os consumidores evoluem. Se sua marca não acompanha essa mudança, pode perder relevância. Mas aqui está o segredo. Ajustar seu posicionamento não significa mudar quem você é.
Significa encontrar novas formas de comunicar sua essência. Por exemplo, a Netflix começou como um serviço de aluguel de DVDs pelo correio, mas conforme o mercado evoluiu, ela se reposicionou para streaming e depois para a produção de conteúdo próprio. Ela não mudou a promessa principal, entretenimento acessível e inovador, mas soube adaptá-la aos novos tempos. Se o seu mercado está mudando, pergunte-se: meu posicionamento ainda faz sentido? Meus clientes ainda percebem meu diferencial? Existe um novo problema que eu posso resolver melhor do que a concorrência? Se as respostas indicam que está na hora de um ajuste, não tenha medo de evoluir. Mas lembre-se, a essência da sua marca deve permanecer. Determinar sua posição de mercado é um dos passos mais importantes para o sucesso. Você precisa saber onde está, quem são seus concorrentes e, mais importante, como se diferenciar deles de forma clara e irresistível. Quando sua marca tem um posicionamento forte, vender fica mais fácil. Seus clientes se identificam com sua proposta, sua mensagem se espalha com mais facilidade e sua concorrência se torna irrelevante. Agora é sua vez. Olhe para o seu mercado e pergunte-se: qual é o espaço perfeito para mim? Escolher a ideia mais vendável. A ideia mais vendável não é apenas uma boa ideia, é a promessa central que se conecta de forma irresistível aos desejos e necessidades do seu público-alvo. Em um mercado saturado de ofertas e mensagens genéricas, a força dessa ideia é o que diferencia a sua marca e a torna memorável. Essa promessa, quando bem definida, serve como a âncora de toda a sua comunicação, transformando simples informações em uma narrativa envolvente que inspira ação. Para escolher essa ideia, o primeiro passo é mergulhar fundo no universo do seu cliente. Conhecer as dores, aspirações e comportamentos do seu público é essencial para identificar a nuance que ainda não foi explorada pelos concorrentes. Muitas vezes, a ideia mais vendável não está em reinventar a roda, mas em perceber um detalhe ou uma necessidade oculta que pode ser resolvida de uma maneira única. Por exemplo, se você atua no segmento de alimentação saudável, pode ser que o público realmente busque não seja apenas receitas nutritivas, mas uma experiência que combine sabor, praticidade e um sentimento de pertencimento a um estilo de vida mais equilibrado. Um processo eficaz para encontrar essa ideia é o brainstorming colaborativo. Reúna sua equipe e comece a listar todas as possibilidades sem restrições. Durante essa fase, o importante é deixar a criatividade fluir sem julgamentos. Depois, avalie cada sugestão com critérios claros: originalidade, conexão emocional, relevância para o público e viabilidade de execução. Uma ideia brilhante no papel só se torna verdadeiramente vendável quando consegue evocar uma resposta imediata do consumidor, aquele clique que faz com que ele se identifique e se sinta compelido a saber mais. Depois de gerar um conjunto de ideias, é crucial testá-las. Pesquisas rápidas, testes A/B e grupos de foco são ferramentas valiosas para validar as hipóteses. Por exemplo, se você tem 2 ideias para um novo produto ou campanha, aplique pequenas campanhas piloto para ver qual delas gera mais engajamento e ressoa melhor com o público. Lembre-se, uma ideia vendável é aquela que desperta uma resposta emocional instantânea, levando o consumidor a pensar: isso foi feito para mim. Esse feedback do mundo real é fundamental para ajustar a proposta antes de investir em uma estratégia mais ampla. Outro aspecto vital é a capacidade de transformar a ideia em uma narrativa envolvente. O storytelling tem o poder de dar vida à sua proposta, fazendo com que ela não seja apenas um conceito, mas uma história que as pessoas queiram viver. Quando você consegue articular a sua ideia por meio de uma narrativa que toca o coração do público, a conexão se fortalece e a mensagem se torna inesquecível. Pense em campanhas que contam histórias de superação ou que demonstram de forma palpável os benefícios transformadores do seu produto. Essa abordagem humaniza a ideia e constrói um vínculo emocional, aumentando significativamente as chances de conversão. Em resumo, escolher a ideia mais vendável
é um processo que exige uma combinação de criatividade, empatia e rigor na validação. É uma jornada que começa com o entendimento profundo do seu mercado, passa por um brainstorming sem limites e culmina na seleção de uma proposta que se traduz em uma história cativante e autêntica. Essa ideia será a base que sustentará todas as suas mensagens, guiando o seu posicionamento e diferenciando sua oferta em meio a tantas outras. Agora que já identificamos e validamos as ideias potenciais, o desafio é transformá-las em uma estratégia coesa e irresistível. Esse processo envolve refinar a ideia escolhida, adaptá-la à sua comunicação e garantir que ela esteja presente em cada interação com o seu público. Transforme a ideia em um pilar central da sua comunicação. Sua ideia vendável precisa se tornar o alicerce de todas as mensagens que sua marca transmite. Isso significa que, ao criar conteúdos, anúncios, posts em redes sociais ou até mesmo responder a um cliente, a essência dessa ideia deve estar clara e consistente. Imagine sua ideia como uma estrela guia. Ela direciona o tom, o estilo e os valores que sua marca deseja passar. Se o seu produto é, por exemplo, uma solução prática para organizar a rotina de pais atarefados, cada mensagem deve ressaltar como sua oferta torna o dia a dia mais leve, sem complicações e com mais tempo para o que realmente importa. Integre a ideia na experiência do cliente. Uma ideia vendável não se restringe apenas ao discurso publicitário, mas deve estar refletida em toda a experiência do cliente. Se o seu negócio promete transformar a rotina dos seus usuários, esse compromisso deve estar presente desde o primeiro contato. Seja no design intuitivo do seu site, na facilidade do processo de compra ou no suporte pós-venda. Cada detalhe, por menor que seja, reforça a credibilidade da sua proposta e gera confiança. Quando o cliente sente que a experiência está alinhada com a promessa feita, o vínculo com a marca se fortalece. Conte uma história que encante e conecte. O storytelling é uma ferramenta poderosa para dar vida à sua ideia. Ao transformar a proposta em uma narrativa envolvente, você não apenas informa, mas emociona. Construa uma história que mostre o antes e depois da experiência dos seus clientes. Por exemplo, se sua ideia vende a transformação da rotina, conte a história de um cliente que, antes sobrecarregado, encontrou na sua solução uma maneira de recuperar o controle do seu tempo e, assim, desfrutar de momentos preciosos com a família. Essa narrativa não precisa ser complexa. O importante é que ela ressoe com a realidade do seu público, mostrando de forma tangível os benefícios de sua oferta. Seja autêntico e coerente. A autenticidade é um dos ingredientes mais valiosos no processo de vender uma ideia. O consumidor atual valoriza marcas que se mostram verdadeiras, que não apenas prometem, mas cumprem o que dizem. Para isso, alinhe a sua ideia vendável com a identidade da sua marca. Mantenha uma voz e um tom que reflitam seus valores e sua missão. Essa coerência ajuda a construir uma imagem sólida, evitando contradições que possam minar a confiança do público. Lembre-se, a consistência na mensagem é a chave para que a ideia se fixe na mente dos clientes. Ajuste e evolua com o tempo. Por fim, é importante reconhecer que o mercado e os desejos do consumidor estão em constante evolução. Uma ideia, por mais vendável que seja no momento, pode precisar de ajustes para continuar ressoando com o público. Monitore os resultados. Esteja atento ao feedback e não tenha medo de fazer pequenas mudanças para aprimorar sua comunicação. Essa flexibilidade demonstra que sua marca está em sintonia com as necessidades dos clientes e disposta a inovar continuamente. Fortalecer seu título por meio da intensificação. Você já parou para pensar no poder que um título bem construído exerce sobre o seu leitor? Em meio à enxurrada de informações que enfrentamos diariamente, o título é o primeiro e, muitas vezes, o único contato que o potencial cliente tem com sua mensagem. Por isso, intensificar seu título não é apenas uma técnica de copywriting. É uma necessidade estratégica para capturar a atenção e despertar a curiosidade de forma imediata. Quando falamos em intensificação no contexto dos títulos,
Estamos nos referindo à habilidade de tornar sua promessa mais forte, mais atrativa e, sobretudo, mais emocionalmente envolvente. Esse processo consiste em escolher cuidadosamente palavras e estruturas que elevem o impacto da mensagem. Imagine o título Descubra como melhorar sua vida versus Descubra o segredo incrível para transformar sua vida agora. A segunda opção utiliza palavras intensas como incrível, transformar e agora, elementos que carregam emoção e urgência, fazendo com que o leitor sinta que não pode deixar passar essa oportunidade. O primeiro passo para fortalecer seu título é entender profundamente o que move seu público. Quais são seus desejos, medos, aspirações? Essa compreensão permite que você selecione palavras que falem diretamente com essas emoções. Se o seu público anseia por segurança, por exemplo, expressões como garantia, protegido ou comprovado podem criar um vínculo instantâneo. Já se o desejo é por exclusividade e inovação, termos como único, revolucionário ou exclusivo são indispensáveis. Outra técnica fundamental é o uso de números e dados que reforcem a credibilidade. Estudos indicam que títulos com estatísticas atraem mais cliques e geram maior interesse, pois oferecem uma prova tangível de que o que se promete tem respaldo. Por exemplo, aumente suas vendas em 50% em apenas 30 dias é um título que utiliza um número para intensificar a promessa, tornando-a mais concreta e mensurável. Não podemos esquecer também da importância do senso de urgência. Incorporar termos que remetam a uma oportunidade única ou a um prazo limitado ajuda a criar um sentimento de agora ou nunca no leitor. Palavras como hoje, agora mesmo ou por tempo limitado empurram o leitor para a ação imediata, diminuindo as chances de procrastinação e indecisão. Além disso, a estrutura do título deve ser simples, mas carregada de personalidade. Em vez de frases longas e complexas, opte por uma comunicação direta, que vá ao ponto e provoque uma reação emocional. Uma dica é testar variações. Se você tem 2 ou 3 ideias, experimente pequenas mudanças que possam intensificar o impacto de cada palavra. A prática do A/B testing, por exemplo, permite validar qual versão do título realmente gera mais engajamento e conversões. Por fim, lembre-se de que o título é a porta de entrada para o seu conteúdo. Um bom título não só atrai o leitor, mas também prepara o terreno para a mensagem que virá a seguir. Assim, quanto mais intenso e alinhado com os desejos do seu público, maior a probabilidade de manter a atenção dele ao longo de toda a sua comunicação. Em resumo, intensificar o título é um exercício de criatividade aliado à compreensão profunda do seu público-alvo. Trata-se de escolher as palavras certas, utilizar números e criar um senso de urgência que converta a curiosidade em ação. Quando feito corretamente, seu título se torna não apenas chamativo, mas uma verdadeira promessa que o leitor não pode ignorar. Se na primeira parte abordamos a importância de escolher as palavras certas, utilizar números e criar um senso de urgência, agora é hora de mergulhar mais fundo nas técnicas práticas para refinar e testar seus títulos. Fortalecer um título é um processo contínuo de ajuste e evolução, onde a experimentação e o feedback do público desempenham papéis fundamentais. Refinamento contínuo, através de testes. Uma das melhores maneiras de saber se o seu título realmente funciona é testá-lo. Não se contente apenas com a primeira versão. Utilize métodos como o A/B testing para comparar diferentes variações. Crie, por exemplo, 2 versões do mesmo título, variando apenas 1 ou 2 palavras-chave, e analise qual delas gera maior taxa de cliques ou engajamento. Esse processo não só revela o que funciona melhor para o seu público, mas também abre espaço para novas ideias e melhorias, que podem tornar sua comunicação ainda mais eficaz. Incorpore elementos de histórias e emoção. Um título pode ganhar força quando vai além de uma simples promessa e passa a contar uma pequena história ou evocar uma emoção intensa. Pense em como filmes e livros cativam o público logo na capa ou na sinopse. Da mesma forma,
Um título que sugere uma narrativa ou um resultado transformador desperta curiosidade e cria uma conexão imediata. Experimente estruturar o título de forma que ele faça o leitor imaginar o antes e depois que sua solução pode proporcionar. Por exemplo, em vez de melhore sua produtividade, opte por algo como descubra o método que transformou a rotina de milhares de profissionais. Utilize palavras poderosas e sensoriais. Na intensificação, a escolha das palavras é crucial. Palavras poderosas não apenas informam, mas também despertam sensações e imagens mentais. Termos como revolucionário, incrível, exclusivo e transformador têm o potencial de elevar o impacto do seu título. Além disso, busque incluir verbos que induzam ação. Desperte, alcance, transforme, para que o leitor sinta que, ao continuar lendo, estará se aproximando de algo extraordinário. Essa escolha cuidadosa de vocabulário cria uma expectativa positiva e impulsiona o leitor a se aprofundar na mensagem. Ajuste com base no feedback real. Nem sempre a teoria se alinha perfeitamente com a prática. Por isso, é vital buscar e analisar o feedback real do seu público. Observe como seus títulos se comportam nas redes sociais, em campanhas de e-mail marketing ou anúncios. Quais títulos geram mais comentários, compartilhamentos ou conversões? Utilize essas informações para ajustar a intensidade das suas mensagens. Às vezes, pequenas mudanças, como a inclusão de uma palavra que ressoe melhor com a audiência, podem fazer toda a diferença. Esse ciclo de feedback, ajuste e reavaliação é essencial para que o título evolua e se mantenha sempre relevante. A importância da consistência na jornada do leitor. Por fim, lembre-se de que o título é apenas a porta de entrada para o seu conteúdo, mas ele deve ser coerente com o que será apresentado a seguir. Um título intensificado cria uma expectativa que precisa ser cumprida na continuação do texto. Se o leitor sentir que o que foi prometido não se materializa, a confiança na sua marca pode ser abalada. Portanto, alinhe a intensidade do seu título com a clareza e a profundidade do conteúdo que você entrega, garantindo uma experiência completa e satisfatória. Em resumo, intensificar o seu título é um trabalho dinâmico que exige criatividade, testes constantes e uma escuta ativa do feedback do público. Ao combinar palavras poderosas, histórias emocionantes e ajustes baseados em dados reais, você cria títulos que não só capturam a atenção, mas também conduzem o leitor a uma experiência de valor e transformação. Como escrever um texto que move o cliente para frente? Um dos maiores desafios do copywriting é transformar palavras em ações. Não basta informar ou entreter. O texto precisa conduzir o leitor de maneira natural e envolvente, levando-o a avançar em sua jornada e, eventualmente, tomar a decisão de comprar. Escrever um texto que move o cliente para frente requer uma combinação de empatia, clareza e técnicas persuasivas que despertam emoções e incentivam a ação. O ponto de partida para essa transformação é conhecer profundamente seu público-alvo. Antes de colocar a caneta no papel ou os dedos no teclado, é essencial entender as dores, os desejos e as aspirações do seu cliente potencial. Quais desafios ele enfrenta no dia a dia? O que o impede de alcançar seus objetivos? Essa compreensão permite que sua mensagem ressoe com as experiências e expectativas do leitor, estabelecendo uma conexão genuína logo de início. Um dos instrumentos mais poderosos para criar essa conexão é o storytelling. Contar histórias, seja de sucesso, superação ou transformação, transforma dados frios e argumentos racionais em vivências que tocam o coração do leitor. Por exemplo, ao invés de simplesmente afirmar que seu produto aumenta a produtividade, relate a história de alguém que, após usar sua solução, passou a conquistar mais tempo para aproveitar a vida com a família. Essa narrativa não só demonstra os benefícios, mas também inspira o leitor a acreditar que ele também pode viver essa mudança. A clareza na comunicação é outro elemento indispensável. Um texto confuso ou repleto de jargões pode afastar o leitor antes mesmo que ele compreenda a proposta. Utilize uma linguagem simples, direta
e, ao mesmo tempo, envolvente. Estruture seu texto de forma lógica, com uma introdução que desperte interesse, um desenvolvimento que explore a proposta de valor de maneira detalhada, e uma conclusão que conduza a uma chamada para a ação irresistível. Criar um senso de urgência de maneira sutil, mas eficaz, também é fundamental para mover o cliente adiante. O leitor precisa sentir que agir agora é importante para não perder uma oportunidade única de resolver seus problemas. Isso pode ser feito por meio de ofertas por tempo limitado, bônus exclusivos ou mesmo ressaltando as consequências de adiar a decisão. Ao transmitir a ideia de que o momento para agir é agora, você reduz a procrastinação e incentiva a decisão imediata. Não podemos esquecer a importância das provas sociais. Depoimentos de clientes, estudos de caso e dados reais que comprovem a eficácia da sua solução aumentam a credibilidade do seu texto. Quando o leitor vê que outras pessoas já se beneficiaram da sua proposta, a confiança se solidifica e a barreira para a decisão de compra diminui consideravelmente. Por fim, escrever um texto que move o cliente é um processo dinâmico e contínuo. Revise, teste e ajuste sua mensagem com base no feedback do público. Cada revisão é uma oportunidade de aprimorar a clareza, reforçar a emoção e aumentar a eficácia do seu texto. Após entender a importância do storytelling, da clareza, da urgência e das provas sociais, é hora de mergulhar em estratégias práticas para manter o leitor engajado e conduzi-lo com confiança rumo à ação. Escrever um texto persuasivo é, em essência, um exercício de equilíbrio. Você deve informar, emocionar e guiar o leitor sem jamais parecer forçado ou manipulador. 1. Estruture o texto para facilitar a leitura. Uma boa organização do conteúdo é fundamental para que o leitor acompanhe sua mensagem sem se sentir perdido ou sobrecarregado. Considere utilizar subtítulos e parágrafos curtos. Quebrem o texto em blocos menores, facilitando a leitura e mantendo o ritmo. Cada seção deve abordar um ponto específico, criando uma espécie de roteiro que guia o leitor passo a passo. Listas e bullet points. Ao apresentar benefícios, características ou instruções, o uso de listas torna a informação mais direta e de fácil compreensão. Por exemplo, ao listar as vantagens do seu produto, crie uma lista com marcadores para destacar cada item de forma clara. Espaçamento e elementos visuais. Se possível, insira imagens, gráficos ou ícones que reforcem o conteúdo textual. Elementos visuais ajudam a manter o interesse e podem ilustrar conceitos de maneira mais intuitiva. 2. Use transições que conectem ideias. Mantenha a fluidez do texto utilizando frases de transição que conectem os diferentes tópicos abordados. Palavras e expressões como além disso, por outro lado, e como resultado, ajudam o leitor a perceber a progressão lógica do conteúdo. Essa conexão não só facilita a compreensão, mas também reforça a narrativa, tornando o texto coeso e envolvente. 3. Aprofunde a conexão emocional para mover o cliente de forma eficaz. O texto deve ser capaz de provocar emoções. Explore exemplos e anedotas que ilustrem como a vida do leitor pode melhorar ao adotar a solução apresentada. Lembre-se de que as emoções são grandes motivadoras de comportamento. Ao demonstrar de forma concreta que seu produto ou serviço pode transformar o cotidiano, você incentiva o leitor a imaginar essa mudança como algo real e palpável. Por exemplo, em vez de simplesmente afirmar "nosso curso de inglês melhora sua comunicação", conte a história de alguém que, após participar do curso, conseguiu aquela promoção tão desejada, transformando desafios em oportunidades reais. Essa narrativa torna o benefício tangível e aproxima o leitor da solução. 4. Incorpore chamadas para a ação, CTAs, estratégicas. Ao longo do texto, insira chamadas para a ação que orientem o leitor sobre o que fazer a seguir. Essas CTAs podem variar de acordo com o estágio da jornada do cliente. Início do texto. Utilize CTAs sutis, como
Continue lendo para descobrir como transformar sua rotina. Meio do texto. Após apresentar benefícios e histórias de sucesso, inclua CTAs que incentivem o aprofundamento, como saiba mais sobre como essa solução pode funcionar para você. Final do texto. Aqui, o CTA deve ser mais direto e urgente. Por exemplo, comece agora mesmo sua transformação. Clique aqui e inscreva-se. 5. Revise e ajuste baseado no feedback por fim. A escrita persuasiva é um processo iterativo. Revise seu texto diversas vezes, buscando eliminar qualquer ambiguidade ou informação desnecessária. Se possível, peça para colegas ou clientes lerem e darem feedback. A opinião externa pode revelar pontos de melhoria que passaram despercebidos e ajudar a afinar o tom e a mensagem, garantindo que o texto realmente mova o cliente na direção desejada. Em resumo, escrever um texto que move o cliente para frente é sobre criar uma experiência de leitura que informa, emociona e orienta o leitor a tomar uma decisão. Com uma estrutura bem definida, transições suaves, uma conexão emocional forte e chamadas para a ação estratégicas, seu texto se torna uma ferramenta poderosa para transformar interesse em ação. Cada elemento, da clareza à prova social, trabalha em conjunto para conduzir o leitor de forma natural e convincente até o momento de agir. Parabéns, você conseguiu chegar até o final deste vídeo. Como você já deve saber, a maioria não tem essa força de vontade. Continue assim e estará pronto para um universo de possibilidades. Inscreva-se para continuar a ter acesso a um conteúdo transformador que revela os segredos do sucesso pessoal e profissional e que vai impulsionar a sua vida como nunca. Até a próxima!